Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, o Abel Investe. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês, tá? R$1.000 investido com os três melhores fundos da minha carteira, tá, pessoal? Quanto que renderia? E além disso, eu quero mostrar pra vocês os riscos, tá? Que a gente corre. Eu vou mostrar direto da minha carteira os riscos reais. O lado agora tem o lado positivo e vou mostrar agora o lado perigoso, tá? O lado negativo são os riscos que a gente corre quando a gente faz o investimento e como eu escolheria a minha carteira com R$1.000 para amenizar esses riscos, tá? Então a gente vai fazer uma análise junto, vamos analisar fundo de papel, fundo de tijolo, vou mostrar os riscos do MXRF11 que são riscos reais, tá? Então muito cuidado antes de investir, assista esse vídeo até o final que é muito importante, beleza? Vou passar todos os passos, explicar direitinho, com muita calma. Então, mano, o que eu te peço? Deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, tá? E no final vamos ver quanto que vai render R$1.000, a gente montando essa carteira de fundo imobiliário, quanto que vai render de dividendos aí com os ativos que a gente vai escolher, tá? Mano, vídeo completaço, nossa carteira aqui fica aberta, tá, pessoal? É a carteira real, minha carteira na Nuinvest. Isso é muito importante, você tá analisando todos os passos que eu venho dando, tá? Estão vendo aqui que já tem dividendo aqui, já recebi dividendo. Então, mano, só vamos pra cima, beleza? Bom, galerinha, vamos começando já sem mais delongas. Cara, temos R$1.000 para montar uma carteira, beleza? Temos R$1.000, vamos montar uma carteira de R$1.000 e eu preciso diversificar essa carteira e entender os riscos que é. Então vamos aqui, ó, vocês veem que a gente tem aqui, ó, pessoal, fundos imobiliários, ó, R$36.884,96 em fundos imobiliários. É uma bagatela aí, rapaziada, é uma graninha aí considerável. E desses fundos que nós temos 11, nós vamos escolher 3 para montar uma carteira aí conservadora, tá? E o primeiro a escolher, obviamente, pessoal, é o queridinho MXRF11. Mas a gente vai fazer uma análise aqui no MXRF11, tá, galerinha? Deixa eu puxar isso aqui pra cá e ver os riscos do MXRF11. Porque quem olha assim pensa que é só alegria, só lado bom, mas a gente vai ver os riscos. Como que esse dividend yield aqui com o tempo ele pode diminuir e frustrar muita gente. E onde que a gente vê isso? Como que a gente identifica isso? Você vai descobrir agora. E eu vou tentar explicar para você de uma forma muito simples, de uma forma fácil, como se eu estivesse explicando pro meu filho, cara. E é a forma que eu gostaria de aprender, né? Infelizmente nos outros canais é uma forma muito técnica e a gente às vezes fica só assistindo e o cara fala disso, do CDI, do LCI, do LCA e pererê, e você fica mas não entende nada, beleza? O importante é você sair daqui entendendo, tá? Bom, vamos colocar o MXRF na nossa carteira 11? Vamos. Só ele? Não, vamos colocar mais 2 fundos de tijolo. 2 fundos de tijolo, tá? Vamos lá, pega a caneta, presta atenção que isso pode mudar a sua vida aí, entendendo isso, beleza? De uma forma bem simples. Primeiro ponto, pessoal, que a gente sempre vai analisar no MXRF11, um fundo de papel aí, ou qualquer fundo que você for analisar, principalmente de papel. Cara, patrimônio líquido. Vamos ver qual é o patrimônio líquido do fundo, tá? Será que o fundo realmente tem um patrimônio líquido ali sólido? Pô, 2,3 bilhões de patrimônio líquido. Show de bola, pessoal. Então a gente sabe que é um fundo sólido, tá? Um fundo que tem um patrimônio líquido aí bem grande. E depois eu vou olhar a liquidez diária, tá? Você viu que eu fui para o patrimônio líquido e depois agora eu vou ver a liquidez diária. Por que você precisa analisar a liquidez diária? Aqui a liquidez diária do MXRF11 é de 657.087 negociações por dia. Então, é importante porque eu sei que o momento e a hora que eu quiser vender esse fundo, vai ter alguém para comprar. Afinal de contas, eu posso muito bem querer vender. E se essa liquidez for baixa, eu não vou conseguir vender esse fundo. E se eu conseguir vender, vai ter que ser por um preço muito menor do que eu comprei, porque tem poucas pessoas. O MXRF11 ele tem mais de 600 mil pessoas negociando diariamente. Então é um fundo que tem uma liquidez diária. Anotou aí? Vimos o patrimônio líquido, vimos a liquidez diária. Depois eu vou vir aqui para o PVP. PVP, aqui pessoal tá 1.01. O que significa? Que o valor patrimonial do fundo ele tá um pouquinho caro, beleza? Esse valor aqui, quando ele tá abaixo de 1, o fundo tá barato, tá? Ele tá mais barato do que o valor dele. Quando ele está acima de 1 é que ele está mais caro. Abel, com quanto que você admite comprar acima de 1? Para mim, 1.05. Até aí, se o fundo realmente eu confiar no fundo e for um fundo bacana, igual o MXRF11, até 1.05 eu vou para frente. Passou disso eu não compro, pessoal. Espera uma outra oportunidade, beleza? Então a gente fez a análise aqui agora do PVP, tá? 1.01. Tá um pouquinho caro, mas para mim ainda cabe na minha carteira,
beleza? Show de bola. E por último a gente vai para o Dividend Yield, tá? O Dividend Yield é o que você vai ganhar, é o que você vai receber ali do fundo. Isso aqui é uma base do mês que passou, então a gente tem uma média. Aqui ele está pagando Dividend Yield, pagou no mês passado 1,07%, tá? Então mais de 1% de dividendo. Show de bola, cara. Fundo de papel realmente paga um pouquinho mais. Isso significa que você compra a 10,30 uma cota e vai receber 11 centavos por cada cota. Belezinha? Só aí já posso meter bala e comprar? Não. Vamos descer mais. Já vi todos esses pontos iniciais, agora eu vou descer, já sei que é um fundo de papel e quero ver o seguinte, será que esse fundo ele paga esse dividend yield regularmente ou só pagou agora? Né? Então a gente vai vir aqui, ó, para fazer essa análise aqui, se o fundo, na história dele, ele realmente é um pagador de dividendos, tá? Ou tá pagando somente agora. Então a gente vê aqui, pessoal, que desde 2012 é um fundo pagador de dividendo. Também vemos aqui que esses 11 centavos está um pouquinho alto, tá? Ou seja, está pagando muito bem, é bem capaz desse valor diminuir um pouco, mas ele paga todos os meses, ó pessoal, nunca ficou nenhum mês sem pagar. Beleza, já fiz uma análise, o segundo escalão da minha análise tá top demais. Agora nós vamos para o terceiro escalão, pessoal, que é um pouquinho mais complexo, tá? O fundo de papel, ele não se valoriza muito, beleza? Você ganha nas cotas ali, mas ele não tende a se valorizar muito, tá? E aí que é onde entra a diversificação. Aqui a gente vai entrar em relatórios, beleza? Entramos nos relatórios aqui, vai abrir essa página. Pessoal, preste atenção numa coisa. A gente falou um pouquinho do que é o CRI num vídeo que eu fiz. Vou deixar até aqui em cima, vai passar aqui em cima, tá? É onde o MXRF11 investe 75% aí, pessoal, da nossa grana em CRI, tá? Então depois você assiste esse vídeo que passou aqui em cima para você entender o que é o CRI, onde o nosso fundo investe. Porém, tem uma coisa que ninguém entende, ninguém observa. Cara, será que esse valor que o MXRF11 paga de 1%, ele vai pagar para sempre? Como que eu vou saber se esse valor vai subir ou vai descer? É aí que o pessoal se quebra, que eles não sabem, meu Deus, será que esse valor vai ser para sempre, vai descer? Como é que é isso? Você tem que saber aonde o fundo está investindo. Então você desce aqui no relatório, tá, pessoal? Esse site que eu tô aqui, é o Funds Explorer, tá? E ele tem todas essas informações que eu tô falando com vocês. Então quando a gente aqui desce no relatório, a gente vê exatamente aonde o fundo investe. 75% em CRI, em CRI, tá? E eu já expliquei o que é isso. Agora a gente precisa entender, será que esse fundo ele vai continuar pagando esse valor que ele está pagando aí? Como que eu vou saber disso? A gente vai saber os indexadores do fundo, beleza? Agora que são elas, pessoal. Você precisa saber o que é CDI. E agora, o que é o CDI? É isso que eu vou explicar para vocês agora, desenhando mais uma vez. Você vai entender. Por quê? O fundo MXRF11, ele investe 41% do seu indexador está em CDI. E isso significa que essa é a base do que o fundo paga, tá, pessoal? Se o CDI cair, esse valor que ele paga de dividend yield vai cair também. É isso que você precisa entender. Então vamos lá descobrir no desenho o que é CDI. Isso que está atrelado aí ao nosso fundo. É essa que é a base que a gente vai saber de dividend yield. Se vai subir, vai descer. Por que ele está pagando bem agora? Por quê? Você sabe explicar? É por causa do CDI e a gente vai ver isso agora, tá? 41% dele é CDI mais 2,53%, beleza? Então vamos lá para o desenho. O CDI, pessoal, ele tá sempre coladinho ali com a taxa Selic. Como a Selic tá alta, os fundos de papel eles estão pagando muito bem. Só que no futuro, a tendência é que a Selic caia. Automaticamente, pessoal, esse pagamento de dividendos yield do fundo de papel eles vão descer também. É isso que o pessoal não está esperando. E o que é o famoso CDI? É algum tipo de investimento? Vamos lá. CDI, pessoal, é simplesmente um empréstimo entre bancos, tá? Um empréstimo curto entre bancos. É um empréstimo que um banco empresta dinheiro para o outro, tá? Isso em 24 horas. É um empréstimo que eu emprestei para o banco agora, mas em 24 horas ele vai me retornar esse valor. Como assim? Vamos para o desenho. O desenho é mais importante, tá? Suponhamos que nós temos aqui, tá? O Santander. Vou botar aqui o Santander. Beleza. Vamos mudar a cor aqui agora. O Itaú. Fica comigo, pessoal, que vocês vão entender. Isso aqui é o CDI, tá, pessoal? Beleza. E o Bradesco, tá? O Bradesco é cor de abóbora, para não confundir com o Santander. Belezinha, pessoal? E o que é o CDI? CDI é um certificado de depósito
interbancário, tá? É um certificado de empréstimo entre bancos, a gente não se envolve nisso, tá? Uma suposição, hoje começou o dia, tá? Santander, Itaú e Bradesco. O Banco Central exige que todos esses bancos fechem o dia, fechem o expediente no positivo, com lucro. Nenhum desses bancos aqui, eles podem fechar o dia com prejuízo. Mas como que um banco tem prejuízo, Abel? O banco tem prejuízo, por exemplo, se sair mais dinheiro do que entrar, se tiver mais retirada do que entrada. Por exemplo, o Santander, que é o primeiro banco, vamos botar para setinha aqui, tá? Ele teve mais entrada do que saída. Ele fechou com lucro, tá? Beleza. Ele fechou lá em cima, fechou com lucro, tá? O Bradesco teve mais entradas, mais depósitos, tá? Do que saque. Beleza? Ele fechou com lucro. Fechou com lucro também. Porém, o Itaú hoje teve mais gente retirando. Vamos botar outra seta aqui, pessoal. Calma aí. O Itaú, ele teve mais gente retirando, tá? Do que depositando. Então ele fechou com prejuízo, tá? Ele fechou com prejuízo. Nessa situação, o que acontece? O Banco Central exige que o Itaú precisa fechar no positivo. Ele não pode fechar o dia no prejuízo. Então o Itaú, ele tem que pegar um empréstimo com um dos outros bancos, tá? E pagar no outro dia. Então o Itaú, ele pega um empréstimo, por exemplo, com o Santander. Ele pega um empréstimo com o Santander e ele não está mais no negativo. O dinheiro que o Santander emprestou para ele, agora ele está no positivo, beleza? Então, ele fechou no positivo, acabou. Em 24 horas, o Itaú vai pagar o Santander. E que taxa é essa, pessoal? E qual que é esse DI que ele vai pagar? É a taxa do CDI, é essa taxa que a gente se baseia para um monte de coisa, para um monte de investimento, tá? Como que é a taxa do CDI? Normalmente a taxa do CDI ela vai ficar um pouquinho abaixo da taxa Selic, tá? Então é essa taxa que os bancos ali emprestam entre eles, beleza? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui agora e ver nessa nova guia, ó, Selic hoje. Quanto que tá a Selic hoje? A gente vai ver agora. 13,75%, tá? A taxa Selic, todo mundo sabe que é a principal taxa aí que a gente tem, beleza? E agora a gente vai no CDI hoje. CDI hoje. Esse é os juros que os bancos pagariam entre si e muitas instituições usam ele como base para tudo, tá? Para o CDB ou para o próprio MXRF11, tá? Você viu que a base dali que a gente viu, ó, deixa eu aumentar aqui, tá aqui em CDI mais 2,53%, tá? Então a gente sabe que é o CDI mais 2,53%. Quanto que tá o CDI hoje? Espero que vocês estejam entendendo e compreendendo, hein, pessoal. O CDI hoje está 13,65 mais aqueles 2 e pouco por cento. É isso que está atrelado ali nos juros do MXRF11. O problema é que essa taxa Selic ela já baixou para 6, 7, 6, 5, 4%, 3% ao ano. E quando isso acontecer, essa Selic que está alta, ela vai descer e o CDI vai descer também, pessoal. O CDI vai descer também, tá? Juntinho. Então, esses juros aqui de 1%, ele vai cair, tá? Esse dividend yield de 1%, ele vai cair. Olha onde a gente foi, galera. Olha como é que o negócio é mais profundo, tá? A gente entrou lá para entender o que é um CDI, beleza? Para saber que, pô, 40 e pouco por cento do investimento do MXRF11 está atrelado ali ao CDI, tá? Então, por isso que está pagando alto agora. E no decorrer do tempo, isso tende a descer, tá? Por que eu estou falando isso? Para você não botar 100% do seu dinheiro somente em fundo de papel, porque tem um dividend yield alto. A partir de agora você já entendeu o que é o CDI. Depois você assiste o vídeo de novo, vê o desenho. O CDI é só aquele processo. O CDI, resumindo, é um empréstimo entre bancos ali, beleza? É aquele empréstimo entre bancos, tá? E você entendendo isso, você vai saber quanto por cento do fundo de papel está atrelado ali a CDI. Para você já se precaver, saber que se a Selic descer, a tendência é que seu dividend yield vai descer também, tá? Se entendendo isso, você já sabe, eu não posso ter somente fundo de papel. Mas por que eu vou ter fundo de tijolo se mesmo o fundo de papel tendo essa condição de descer? Ó, agora a gente vai para o VISC11. Vamos lá para o VISC11. O fundo de tijolo está pagando a metade quase. 0,64% de dividend yield.
cara, ele tá pagando a metade. Se o cara lá tá pagando 1%, isso aqui tá pagando quase a metade. Porém, o VISC11 é um fundo de tijolo, beleza? E o que acontece com o fundo de tijolo? Um fundo de tijolo, você tem a possibilidade de ganhar também no aumento da cota, no valor da cota. Afinal de contas, você viu que o MXRF11 ele é atrelado a dívidas. O VISC11 ele é atrelado a imóveis de verdade, ele tem shoppings, tá? E como que eu analiso agora um fundo de tijolo? Bom, primeiro passo, eu vou também no patrimônio, tá? Tem um patrimônio de 2 bilhões, tá? É um altíssimo patrimônio. Segundo, eu vou, da mesma forma no fundo de papel, ver a liquidez diária, tá? A liquidez diária é 21.982, então significa que a hora que eu quiser vender e comprar o VISC11, ele tem uma liquidez bacana, dá para mim fazer isso. Eu não vou ficar preso aqui nesse fundo, né? Terceiro, eu vou para o PVP. Opa, 0,96. Lembra que a gente falou lá no MXRF11 que um PVP bacana é abaixo de 1? Ele está barato abaixo de 1? E aqui ele está barato, está descontado, 0,96. Então eu vou comprar no valor legal. E por último eu vou ver o Dividend Yield, que está aqui 0,64%. Não é um Dividend Yield tão alto, mas quando eu olho para o fundo de tijolo, eu não vou ver só isso. Eu vou mostrar para vocês o que eu vejo também. Vou descer, vou fazer aquela mesma análise, saber se ele é um bom pagador de dividendos. Opa, beleza, é um bom pagador de dividendos. E isso aqui, essa quedazinha aqui no meio. Por que é isso? Lembra daquele problemão que tivemos de doença aí? Lembra? E deu ruim para todo mundo? Imagina o shopping, o que sentiu? Afinal de contas, aqui a gente recebe aluguel, né? Shopping fechando, não abria mais, não tinha comércio, não é? Lembra? Fica em casa? Fica em casa? Ou fica em casa aí, ó. Caiu tudo. E aí, o que acontece? Fechou aqui, diminuiu, mas agora já está se recuperando, voltou a pagar o dividendo. Show de bola, tá tudo certo. Mas no fundo de tijolo tem um detalhe importante que você não pode ignorar. Que detalhe é esse? É a quantidade de imóveis que você tem. Quantidade de imóveis que tem no fundo. Se você pegou um fundo de shopping que só tem um ativo, você está correndo risco, tá? Você não está diversificando. Porque se acontecer alguma coisa ruim com esse ativo do fundo que você tem, a gente chama isso de monoativo, porque ele só tem um ativo na sua composição. Aí tá o problema, rapaziadinha. Aqui a gente tem 15 ativos, cara, em 10 estados, ou seja, o VISC11 é um fundo totalmente diversificado. Pô, deu um problema com o shopping lá no Rio de Janeiro, Fashion Mall, lá deu ruim. Shopping chique, bacana, mas deu ruim, aconteceu alguma coisa, Deus o livre, meu Deus. E fechou. Pô, cara, você tem mais 14 shoppings ali na atividade, isso não vai influenciar tanto ali no aluguel que você recebe, tá? E, além disso, um fundo de tijolo é importante pelo fato de que você vai receber dele também não só o dividendo, mas as cotas vão se valorizando, pô. Imagine o valor de um shopping hoje, há, sei lá, 10 anos atrás. Será que um shopping, o dinheiro que comprava um shopping, né, a gente chama de inflação, há 10 anos atrás, compra um shopping hoje? Por quê? Porque o imóvel vai se valorizando. Lembra disso? Antigamente você comprava, sei lá, uma camisa por 20 reais. Hoje em dia você não consegue comprar uma camisa por 20 reais. Você vai pagar bem mais caro numa camisa. Isso vai acontecer com os ativos também, o que não acontece no fundo de papel. Tá aí outra desvantagem. O fundo de papel tende a lateralizar ali, não mudar muito o valor da cota dele, tá? Já um fundo de tijolo, ele tende sempre a subir e valorizar as cotas também, beleza? Então eu fiz duas análises bem aprofundadas aqui, tanto no fundo de tijolo, tá? Quanto no fundo de papel, para você entender a diferença dos dois, né? Agora eu vou usar essa métrica que eu fiz do MXRF11 para qualquer outro fundo de papel que eu for fazer a análise, tá? E eu vou usar a métrica que eu usei também aqui no fundo de tijolo para outros fundos de tijolos. Tem mais um detalhe importante que você tem que ver aqui, é a taxa de vacância. Essa taxa de vacância, ela me diz claramente o que é a taxa de vacância, tá? Vacância vamos supor, tem um imóvel e quanto dele está sem alugar, tá? Por exemplo, aqui na taxa de vacância do VISC11, a gente tem aí 91% aí ocupado e 8% de vacância, de vago. Quando você entra na loja e tá aquela lá, aluga-se, tá vago. Isso significa que tá abaixo de 10%, o gestor tá fazendo um bom trabalho, cara.
Ele não tá deixando um monte de vaga lá, o lugar obsoleto, sem ninguém. Não, ele tá fazendo um bom trabalho, sempre tá preenchidinho de vaga ali, beleza? Então tem uma pequena taxa de vacância que tá bem aceitável. Se você for fazer análise de um fundo e chegar aqui a taxa de vacância tá muito alta, aí você vai ter que fazer um estudo mais aprofundado para entender o que está acontecendo. Por que tem tanta vaga assim? Será que a gestão está trabalhando bem? Né? A gente tem que entender também quem são os gestores dos fundos que a gente está comprando. Afinal de contas, você está comprando um pedaço desse shopping. Vi a taxa de vacância, tudo ok, tá? Vi que o fundo tem mais de um ativo, pô, tem 15 ativos, eu já estou diversificando, só nele aqui eu estou diversificando em 15 shoppings, belezinha. Vi aqui que o fundo é um pagador de dividendo, tá? Ele paga, sempre pagou dividendo, show de bola. Então é um que eu já vou colocar na minha carteira também, é o segundo. O terceiro é um fundo logístico, tá? E é o fundo que eu vou aportar a maior quantidade desses R$1.000. Por quê? Porque é um fundo que, na minha cabeça, é um fundo que tende a sempre crescer. Tá? Ainda mais agora que tem tanto negócio de venda online, pessoal, e-commerce, tá? Os galpões logísticos estão sempre lotados e isso vai aumentar mais, tá, pessoal? Mais compras online vão acontecer, menos pessoas vão ficar indo para a rua para fazer compras. Então eu acredito que logística o logístico é uma área que vai crescer ainda muito mais e já é enorme, tá? E a gente vê o BRCO11, as análises foi aquelas que a gente viu. A gente vê que o PVP tá 0,93. Porra, tá bem abaixo do valor, tá, pessoal? Patrimonial dele. O dividend yield também é 0,64. Acredito que vai subir, vai melhorar isso aqui, né? Mas sempre é nessa média. Fundo de tijolo sempre, o dividend yield é um pouquinho menor. Mas a gente conta com a valorização das cotas. Lembre-se disso, tá? Por isso que o equilíbrio com fundo de papel, que paga mais, é mais arriscado. Mas ele vai equilibrar ele para aumentar um pouquinho do nosso dividendo, tá? Liquidez 19.069 por dia, ou seja, mais de 19.000 negociações diárias. Fico tranquilo com isso aí, né? Vou descer aqui, olha só como é que ele é um pagador de dividendo, tá? Pagador de dividendo desde 2020, tá? Sempre direitinho, não falha, belezinha. E vou descer para ver se ele é um monoativo. Se ele tiver só um imóvel, para mim não serve. Mas não, ele tem 10 ativos, cara. 10 ativos espalhados aí por 5 estados no Brasil. Então ele é bem diversificado, beleza? Então é um fundo bem seguro para mim também e é o fundo que eu colocaria na minha carteira. Então R$1.000 eu dividiria MXRF11, VISC11 e BRCO11, tá? E quanto ficaria para cada um? Eu já tenho a conta aqui rapidinho. Para esse vídeo já tá bem longo, pessoal, por causa das explicações, tá? Bom, eu compraria 3 cotas do BRCO11, tá, pessoal? 2 cotas do VISC11 e 43 cotas do MXRF11. Esse valor total, eu já tinha feito a conta. Deixa eu ver se a calculadora tá aqui. Aqui, ó. O valor total daria R$994 e sobraria ali 5 e pouco ali dos R$1.000, tá? R$994 seria o meu investimento. Na minha carteira teria agora esses três ativos aqui, tá? MXRF11, apesar de ter 43 cotas, ele fica com quase 40% desse valor, né? Mais 60% em fundo de tijolo, porque eu gosto de trabalhar com mais fundos de tijolo. Esse fundo de tijolo diversificado entre BRCO11 e VISC11. Entendeu como eu criei minha carteira? As análises que eu fiz? É um vídeo um pouquinho mais demorado, pessoal, mas é necessário entender isso aí, tá? E quanto que de dividendo que vai dar esses ativos aqui, tá? Vamos fazer a conta rapidinho aqui, galera, sem perder muito tempo. BRCO11 a gente sabe que é 3, VISC11 2, MXRF11 43, né? BRCO11 é muito fácil de fazer essa conta aqui, se baseando pelo que passou, tá? Vamos lá. BRCO11, vamos ver o dividend yield dele, 70 centavos, né? Como a gente tem 3 cotas, vamos fazer na calculadora. 0,70 vezes 3, tá? 2,10. Beleza, a gente já sabe que tem 2,10. Show de bola. Aqui, ó, VISC11 são 2 cotas, né? Beleza. 2 cotas. Então vamos lá. 2,10 a gente já sabe que tem no primeiro. Vamos apagar aqui. 0,72 vezes 2 igual mais 2,10. R$3,54. Agora vamos guardar isso aqui. Vamos pegar outra calculadora para a gente ver o maior aqui, que é o MXRF11. Vamos zerar aqui, ó. Show de bola. MXRF11, 11 centavos, né? 11 centavos. Vamos pegar essa calculadora aqui e a outra. Beleza. 11 centavos, né? Ó, 0,11 centavos. Ah, não, não é aqui não. Eu apaguei aqui, pessoal. Vamos ver quanto que deu aqui. 3,54, né? 3,54. É aqui, ó. 0,11 centavos
tá? Vezes 43. Dá 4,73 mais 3,54, beleza? Então, pessoal, com 994 reais, tá? Na nossa carteira, investido quase R$1.000 aí, nós vamos ter um dividend yield aí de R$8,27, tá, pessoal? Ou seja, R$8,27 para R$1.000 está mais de 8%. Ou seja, é uma quantia bacana. A gente equilibrou com o fundo de papel, botou ele lá em cima, né? E os fundos de tijolo que pagam um pouquinho menos, mas a gente teve uma rentabilidade de mais de 8% aí com o dividend yield, só de dividendos, mas mais ainda a valorização das cotas no passado do ano, né? Então assim eu criaria minha carteira, só que dessa vez a gente fez uma análise mais aprofundada do que a gente precisa analisar antes de sair comprando o fundo. Parar de ficar escutando só o que os outros falam, entender a hora de comprar, o que a gente precisa analisar e o que não vamos analisar, beleza? Um vídeo um pouquinho mais comprido, mas bem explicado. Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!